A seleção feminina acaba de ficar com a medalha de prata, perdeu a final das Olimpíadas para os Estados Unidos. Só que, quando você pega não um jogo de hoje em si, mas a campanha do Brasil como um todo, e você olha para os veículos de comunicação, e se a gente até voltar um pouquinho mais no tempo, desde a Copa do Mundo Feminina, você vê uma certa normalização de erros que a seleção feminina comete e uma certa normalização de uma derrota. E aí a gente precisa ver até que ponto isso é bom e o quanto isso é muito mais prejudicial e se daqui pra frente as coisas vão mudar. Então vamos discutir tudo aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo pro YouTube conseguir recomendar para mais pessoas. Quando você pega a campanha do Brasil como um todo, e principalmente para quem não acompanha, como eu não acompanho, só fico sabendo quando tem alguma coisa importante, algum evento importante. Mas quando você é muito sensato e vê que a seleção brasileira feminina está no processo de evolução, você olha para essa medalha de prata que foi conquistada e você vê, caramba, é fruto de um bom trabalho. Por quê? Porque o Brasil hoje, a gente entende, pelo que eu vi, ele tá com o melhor técnico, que é o Arthur Elias, multicampeão pelo Corinthians, e você consegue vencer de seleções que são muito melhores que você. O Brasil não se dá bem, pelo que eu vi, contra a França. Pra Espanha, todo mundo sabe, até quem não acompanha, que é a melhor seleção do mundo, e isso inclusive se reverbera até no masculino, porque você tem um conceito estabelecido na seleção espanhola, tanto masculina quanto feminina, que consegue replicar, então consegue vencer a Espanha e ganha até de pouco, né? E aí você enfrenta a maior potência da história da seleção feminina, que é os Estados Unidos. Então quando você pega e vê que num grupo que o Brasil tava, a tendência, a projeção era o Brasil nem passar de fase, realmente você olha para essa medalha de prata e fala, caramba, foi muito bom a campanha do Brasil. Só que por outro lado, é preciso ver como é que as próprias jogadoras e vários veículos de comunicação vão lidar com uma prata que visivelmente o Brasil poderia ganhar. Porque olhando o jogo, o Brasil teve condições, construiu para isso, só que não teve competência na hora da finalização, diferente das americanas que tiveram. Então até que ponto você vai criticar em relação a isso? E aí você pega a campanha como um todo, você vê que teve um momento crucial para a seleção feminina conseguir melhorar e conseguir amadurecer, que foi sem a sua melhor jogadora. A Marta, com todo o respeito, ela é a maior jogadora da história do futebol feminino, sem dúvida alguma. Multi-vencedora de bolas de ouro, etc. Só que a entrada imprudente dela poderia ter colocado o Brasil em xeque. O Brasil perdeu aquele jogo pela Espanha, né? Mas sinalizou uma coisa ali que é muito preocupante. A forma pelas quais os veículos de comunicação mostraram esse lance. E tem vários veículos que falaram, não, foi um lance acidental e força rainha. Teve jornalista que culpou até o técnico, Arthur Elias, e a culpa não é da jogadora. E aí você une isso com vários posts, várias manchetes falando valeu, vocês são guerreiras. Tudo bem, a gente entende que enfrentar seleções mais fortes fazem você, principalmente quando você tem menos força, você tem menos tradição naquilo e você consegue quebrar recordes, você seja alavancado para um patamar de heroísmo que talvez não acontecesse antes, se você fosse favorita, né? O mesmo acontece no masculino. Quando o masculino ele é campeão, por exemplo, de uma Copa América, você não vai ver muita gente falando que são guerreiros, etc. Então, tudo é de acordo com a posição que aquela seleção ocupa, tá? E a seleção brasileira feminina não ocupa as maiores forças do futebol feminino. Só que aí você vê que tem uma certa... um certo desejo de não criticar tanto. Ou seja, uma crítica moderada, e aí a gente pode dizer por vários motivos. É motivo de evitar ser cancelado? É motivo de arrumar encrenca com aquelas jogadoras? É motivo de não comprar um barulho contra um certo grupo de pessoas que observam que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo? Até que ponto é isso? Porque você misturar as coisas é o caminho mais perigoso para você não fazer as coisas evoluírem.
Então, a partir do momento que você cobra discurso, por exemplo, de igualdade, você cobra discurso de direitos iguais, equidade e etc., tudo tem o ônus e o bônus. Você querer o bônus é mais visibilidade, mais dinheiro rolando, né? Maior qualidade, maior investimento para que aquele esporte daquela categoria se desenvolva cada vez mais. Então, esse é o bônus. Beleza? O ônus é você atrair uma pressão. Você atrai uma pressão compatível com aquilo que você possa entregar, barra aquilo que você recebeu para executar tal função. Então hoje a gente vê que a seleção feminina ela tem mais investimento do que nunca teve. É óbvio, é uma modalidade que ainda está se desenvolvendo e que é recente aqui. Mas, teve investimento? Teve. Você já teve um avanço em relação ao Campeonato Brasileiro Feminino, que inclusive é televisionado. Os clubes de futebol são obrigados a ter estrutura para o futebol feminino. Você tem já campeonato televisionado, você tem incentivo para mulheres praticar cada vez mais e você tem patrocínio. Provavelmente você vai esperar que o Brasil ele possa melhorar, mas você vai criticar também para aquilo. E voltando, quando você vê força, valeu, e você não vê críticas duras, tem algo errado. Ou você está alisando demais, ou você não está sendo conivente com aquilo que você está querendo e pedindo. Porque basta a gente fazer uma comparação muito clara. Se a gente vê o Neymar dando aquela entrada que a Marta deu no jogo contra a Espanha, o mundo acaba contra ele. Se a gente vê o Vinícius Júnior fazendo essa coisa, o mundo vai acabar contra ele. Mas se a gente fala do futebol feminino, é porque você é preconceituoso? É isso? Então, se você realmente pensa dessa forma, você não tem capacidade de entender e separar as coisas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a normalização de uma derrota, falando, estamos bem, chegamos até aqui, era o nosso máximo, é o primeiro caminho para uma vergonha. É o primeiro caminho para você não conseguir avançar. Porque quando você vê outros atletas falando, caramba, eu perdi, vamos pegar, por exemplo, o Hugo Calderano. O Calderano deu uma entrevista falando, eu perdi, eu estou bravo, eu tô com raiva. E não falando, eu sou guerreiro, eu sou batalhador, não é nada disso. Você olha e você vê que atleta de alta performance tem raiva, sim. E tem capacidade de fazer uma autocrítica, sim. Então as jogadoras da seleção brasileira precisam ter isso também. Não é só indo, cobrando, para você assistir, para você ser mais participativo, isso é muito importante. Mas veja se você tem capacidade de entregar aquilo ao ponto de atrair uma pressão que você também deseja ter. Ou você não deseja ter. Então esse é o passo. Você tudo tem um ônus e um bônus. Tem que estar preparado para receber o ônus. Tem que ser criticada. Por quê? Porque nos próximos ciclos, a Copa do Mundo Feminina é no Brasil. E aí, como é que vai ser o desempenho? A gente já pode dizer que o Brasil está avançando? Será que vão dar tempo para o Arthur Elias ele conseguir praticar o futebol dele? Ou será que você vai ficar na mesma e fazendo as mesmas críticas que já não cabem mais? Então vale uma reflexão sempre para as jogadoras e para a imprensa. Como é que a gente vai agir para isso poder melhorar? Passar a mão na cabeça é o primeiro passo para você cair na mediocridade. Quero saber o que você acha? Deixa aqui seus comentários no vídeo. Deixa o like no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Tamo junto e até a próxima. Valeu.